Olá, boa noite a todas, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês puderem, me diga se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Olá. Oi, Ana Paula, tudo bem? Ah, Maiara, bacana. Olá, Angélica, que bom. Ai, ótimo, pus uma musiquinha. Receber vocês hoje com muito amor, com muito carinho, com uma música que eu gosto de usar muito quando eu faço workshop Mães e Filhas, que sempre me emociona muito. Oh, que bacana! Olá, Paty! Ah, turminha boa! Que bom! Ótimo! Muito bom! Sejam todas bem-vindas, boa noite a todas. Acho que ainda não entrou aqui ainda homens, não tem problema. Eu sempre direciono esse trabalho muito para mulheres, mas eu tenho recebido muitos homens nesse trabalho. Oh, Paty, obrigada. Raquel entrou, boa noite. E os homens também são muito bem-vindos, com certeza. Hoje é uma temática que aquece os nossos corações com muito amor, com muito carinho. Saudades também, Ione. Ah, pessoal de Quirinópolis, que bacana. A Eva tá aí. Que bom, gente. Muito bom. Oi, Cláudia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Se deixar, eu deixo a música, mas eu não vou deixar, não. Deixa eu tirar essa música para a gente começar a conversar. Geralmente os primeiros minutos eu deixo vocês entrando. Olá, Tânia, seja bem-vinda, todos vocês. Bom, gente, para mim é um prazer estar aqui. Algumas pessoas já estavam me pedindo para que eu voltasse para as lives. Gente, eu estou iluminada também porque eu coloquei esses efeitos, né, que são sempre bons. Tô adorando esse efeito mais dourado que eu adoro. Mas eu também tirei um pouquinho de férias, então é sempre bom, né, dar um descansozinho assim, foi breve. Quero agradecer a todas vocês que estão aqui, que vão conversar comigo um pouquinho. A gente vai refletir sobre as nossas histórias, as nossas questões internas da alma, né? E esse caminho de se tornar uma mulher, ele não é simples. Quisera eu poder falar para vocês que sair do campo do ser filha para olhar para o campo da mãe e dizer tá tudo bem, é uma longa caminhada, né? Não posso dizer diferente, a gente tem que caminhar muito, é muito mesmo, porque é uma caminhada de dentro para fora, não é de fora para dentro. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, o que fez você trazer essa temática, né, mães e filhas, como um tema assim, principal do seu trabalho hoje? E é sim trabalhar com o desenvolvimento da mulher, o desenvolvimento, né, interno, esse que cura, esse que transforma, esse que faz com que a gente se transborde na nossa verdade da vida. Né? Então, uma das coisas que eu mais aprendi nesses últimos anos foi buscar essa verdade interna minha. E uma mulher, quando ela pode ser ela está na força dela. Então, o pessoal está entrando, são pessoas muito queridas, pessoas que estão sendo acompanhadas pelo meu trabalho, pessoas que me conhecem há muitos anos. Eu adoro quando as pessoas que vêm aqui, né, já conheceram a Larissa lá atrás e sabe o tanto que eu tive que caminhar para chegar até aqui. Então, esse trabalho ele é feito também da minha história. Quero que vocês sejam muito bem-vindas, tem alguns homens aqui também. E a ideia de trabalhar hoje para retomar essas lives, esse trabalho, né, foi nada mais, nada menos uma frase que eu uso muito nas constelações. E que, nossa, até a doutora Larissa eu estou sendo chamada, viu, Gracinha?
mas eu uso muito nas constelações quando nós mulheres, filhas, né, temos lembranças difíceis com relação às nossas mães. E uma das falas que eu coloco na constelação é: eu não preciso lembrar de você com dor, mãe. Eu acredito que cada mulher que está aqui presente tem, no mínimo, uma lembrança que foi dolorida para o coração com relação à mamãe. Às vezes é uma lembrança de comportamento da mãe, às vezes é uma lembrança do mau comportamento da gente, da filha, né? Que depois levou bronca da mamãe. Mas às vezes são questões tão mais profundas, são questões tão mais difíceis de olhar mesmo para essa mãe, para essa história e se entregar nela com confiança. Então, tem pessoas querendo saber da constelação, depois eu vou falar também, viu, Cleide? Eu vou falar um pouquinho depois da constelação familiar, sim. Então, eu quero começar a live de hoje com a pergunta, né? Quem aqui de vocês tem uma lembrança difícil com relação à mamãe? Quem aqui de vocês pode olhar, né, colocar a mão no coração, olhar internamente, fechar os olhos e sentir que em algum momento da sua vida algo parou por ser tão ou foi tão difícil com a sua relação com a mãe? Muitas vezes a gente não compreende essa relação e a gente não imagina o quanto essa relação com a mãe reflete nas nossas relações atuais, nas nossas vidas como mulher, como adultas. Eu também me assustei muito na minha caminhada quando eu soube que grande parte das minhas dificuldades pessoais lá atrás eram todas muito conectadas com o meu olhar, da imagem que eu tinha da mãe dentro de mim. Então, nada mais, nada menos que nós vamos trabalhar aqui é sobre essa imagem da mãe. Mas eu quero que vocês participem, eu quero que vocês troquem as histórias de vocês. Eu fiz alguns enquetes, acho que a maioria de vocês viram isso nos últimos dias. E eu trouxe também, né, muitas das respostas que me colocaram aqui, que compartilharam aqui, para a gente conversar um pouquinho. Mas aproveite, coloque aqui algo que para você é uma lembrança difícil com relação à mãe e que a gente sabe que a gente não precisa lembrar da mãe com dor, né? Então, tive atitudes que eram dela, tomei por ela, exatamente, viu? Mas você já está entendendo esse caminho, né? Oi, Regiane, tudo bem? Saudades também, que bom. Bom, então, eu quero dizer que a mãe, quer dizer, primeiramente, que esse trabalho ele é todo baseado nas obras de Bert Hellinger e, ao mesmo tempo, nas vivências que eu vivenciei como cliente, como profissional, com relação às constelações familiares. Uso também muito Sophie Hellinger, né? E ao longo de 2 anos, quase 3 anos, eu venho desenvolvendo através de workshops, através de textos, né? Através de algumas apresentações, de alguma comunicação, temáticas que envolvem a relação das filhas com as mães. Um projeto, né, Um Caminho que Leva à Cura da Mulher, Mães e Filhas, ele aborda esse caminho interno nosso, enquanto mulheres, mas com relação à nossa origem, que é a mãe. Então eu vou estar aqui falando totalmente baseada no trabalho, né, nas vivências de Bert, nos livros, nas obras de Bert e também nas vivências que eu tenho como profissional das constelações. Não apoio em nada, sempre coloco o lado negativo mesmo, vendo motivada. Ok, então já começaram a colocar aqui as dificuldades que vocês sentem com a própria mãe, né? O Bert, ele diz o seguinte: tudo começa na mãe, a vida começa na mãe. Nós, mulheres, somos mais responsáveis pela vida do que propriamente os homens, exatamente porque foi preciso que uma mulher e um homem um dia se encontrassem e ali, né, consumasse um amor. O Bert fala que independente da relação sexual, ali teve um amor que se transbordou numa concepção. E dessa concepção, uma gestação e ali o nascimento de um filho, o nascimento de uma filha. Isso faz com que a gente perceba que a mãe, de fato, ela é mais responsável pelos filhos do que o pai, exatamente porque é ela que se apropria da concepção,
Não é, precisa do homem, o esperma, da mulher, o óvulo, mas é ela que se apropria da concepção e ela que permite o desenvolvimento dessa criança, desse bebê, né? Dessa filha, desse filho, que depois ela também permite deixar nascer. Então, Bert Hellinger e Sophie Hellinger fala que o destino, né, das mulheres sempre vai ser um pouquinho mais difícil, sempre vai ser um pouquinho mais pesado que os destinos dos homens. E um dos fatores que nos coloca nesse destino mais difícil é a gestação, né? É a gente poder ser mães. O Bert dizia que uma das vontades que ele tinha, que ele falava que a preciosidade da vida é a gestação, é poder realmente se conectar com a vida em si. Né? Eu vi que tem várias pessoas já colocando perguntas, questões, compartilhando histórias. Eu vou estar voltando, tá? Para a gente estar conversando sobre o que vocês estão colocando aqui. Eu só estou fazendo uma introdução para que vocês entendam que várias vezes quando eu escrevo ou quando eu coloco que a nossa mãe é a força, é a origem das nossas vidas, eu não estou aqui defendendo a mãe como a principal pessoa da vida. Ela é o primeiro amor de cada um de nós aqui. Sem esse amor, nós não conseguiríamos estar vivas. Foi preciso da nossa parte querer estar viva, se nutrindo com o que a gente se alimentava dela e, ao mesmo tempo, quando a gente nasceu, querer estar vivas. Nutrindo com o leite ou com o alimento que era colocado, com a proteção, com a sobrevivência, enfim, com a educação, com a formação, para quem teve uma mãe presente, que pôde educar, se desenvolver, né? Desenvolver cada uma de nós. Mas não é tão simples assim. Eu sei que nesse movimento de compreender a mãe, de ser compreendida pela mãe, de ser vista pela mãe, de entender a mãe, não é simples. Né? Quantas aqui já compartilharam comigo que a mãe é rígida, que a mãe é egoísta, que a mãe só pensa nela, que a mãe comanda demais, controla demais, né? Quantas mulheres chegam no consultório trazendo de fato essas problemáticas, dizendo que muito das suas vidas também foram paradas exatamente porque aquela mãe amaldiçoou, ameaçou, né? Trouxe um cenário difícil para a vida delas. E o que fazer com isso, né? Então, assim, eu fiz uma enquete perguntando sobre, né, essa lembrança difícil que nós temos com a mãe e vou trazendo aqui para eu lembrar e vou vendo o que vocês estão colocando aqui também. Podem fazer perguntas, não tem problema, eu vou vir aqui para trás um pouquinho. E tem aqui, né, uma participante que está dizendo que a mãe é muito rígida, é muito difícil, que ela não aceita a mudança da crença passada, né, que ela interfere na vida da filha de uma maneira que é como se ela fosse dona dessa filha. Eu até entendo, né, para a participante que está falando, que está compartilhando a sua história, que a mãe, enquanto a gente é criança, ela tem um controle, ela tem um comando sobre as nossas vidas 100%. Né? Porque a gente, nos primeiros 6 anos de vida, a gente fica conectada com essa mãe. A gente precisa sobreviver, se desenvolver, crescer. E é através dessa mãe que a gente vai, né, para esse movimento se permanecer na vida. De fato, naquela primeira infância, a mãe tem todo o controle sobre a filha. Ela tem posso dizer, toda a força sobre essa filha. Até porque, como filhas, nós estamos aprendendo a saber o que é ser mulher, porque a gente observa a mãe cuidando dela mesma, a gente observa como ela se relaciona com as pessoas, com o nosso pai, com os pais dela, com as pessoas da rua, com o trabalho, com a casa, com ela mesma, e ali a gente aprende a ser mulher. Isso nos primeiros 6 anos de vida, para vocês terem uma ideia. Mas à medida que a gente vai se desenvolvendo, passa pela puberdade, ali nós já estamos na esfera energética do pai, da influência do pai, tendo um pai presente na família, na nossa história, ou não, porque a gente idealiza esse pai muitas vezes, sobre o olhar dessa mãe, né, sobre o olhar da família, e muitas vezes esse pai faz muita falta pra gente também. Mas é na fase adulta, mais ou menos 18, 20 anos, que a gente deveria resgatar
um olhar para a imagem da mãe, de preferência reconciliado com qualquer dor que nós tenhamos passado na nossa história, e ali confiar naquela raiz, olhar para a vida tendo a força dessa mãe atrás. O grande problema é que nós temos todas essas queixas, nós temos todas essas dificuldades para lidar com a mãe. Eu estou tentando passar aqui, gente. Peraí, para eu ver aqui, mas eu não estou conseguindo. Bom, deixa eu ver aqui, que eu estou tentando ler e agora só piorou. Ai, meu Deus. Peraí. Ixi, eu não estou nem me vendo mais. Eu estou com o celular novo. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Então, eu quero... Aqui, ó, quero voltar aqui. Então, quando a gente está nessa idade, deveríamos estar saudáveis para a gente seguir a nossa vida. Seguir a nossa vida seria se desenvolver como mulheres, realizar os nossos sonhos, né? Buscar a nossa vida afetiva, buscar a nossa vida profissional, buscar a nossa vida pessoal, nos sentirmos fortes, saudáveis, bonitas, belas, para a gente seguir um caminho, né, em que nós temos a nossa força enquanto mulher. A grande questão é que nesse movimento do ir para a vida, muitas vezes a gente se sente impedidas por essa mãe, que intromete demais, que interfere, colocando os próprios problemas da vida dela para as nossas vidas como se fosse uma preocupação, uma incumbência, né, uma carga nossa para lidar com essa mãe, para lidar com essas questões, né? E o que nos impede muitas vezes de também na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida, né, em geral, estarmos bem. Então eu percebo que muitas mulheres chegam com essa necessidade grande de trazer, né, a figura dessa mãe, a imagem dessa mãe, e ao mesmo tempo elas se mostram muito perdidas, se mostram muito fragilizadas, né? Então, meu conselho, vocês, eu, não somos vítimas mulheres. Nós não somos vítimas da mãe, nós não somos vítimas do pai, nós somos apenas as filhas. Esse é o primeiro lugar que nós ganhamos na vida, de filhas. E não é um lugar ruim, porque com esse lugar nós ganhamos a vida. E com a vida nós podemos fazer muito. Então eu vou colocando algumas reflexões, eu vou lendo alguns compartilhamentos, tá? E vou respondendo à medida que for possível. Eu tô no meu celular aqui, não sei o que aconteceu, gente, mas tá ruim. Não tô vendo quase nada, uma pena. Bom, aqui está dizendo o seguinte: minha mãe me agredia bastante e passava toda a responsabilidade que eram dos adultos. Aconteceu várias coisas que ela nem imagina, né? Uma mãe, quando é muito agressiva com a filha, muito rígida, muito controladora, muito exigente, tem uma mensagem inconsciente que ela olha para aquela filha com muita confiança de que aquela filha, quando se tornar uma mulher, uma adulta, ela vai dar conta. Ela vai dar conta de cuidar das coisas dela, ela vai dar conta de cuidar das coisas da família de preferência e até mesmo, muitas vezes, aquela filha vai dar conta de cuidar das coisas também dessa mãe. Então, a mensagem que está por trás disso não é tão simples, porque mães difíceis, elas criam, elas geram filhas fortes, mas essas filhas fortes devem ser fortes para qual setor da vida? Setores que são realmente bons para elas ou setores que são difíceis para elas, ruins para elas. Então, a participante que está compartilhando que foi agredida pela mãe, que recebeu ameaças pela mãe, que percebeu que a mãe muitas vezes também parou para olhar para toda a família dela, lembra-se, primeiro lugar, não se coloque de vítima. Segundo, veja a força que você tem na sua fase adulta, porque enquanto adultas, nós temos um movimento interno que é possível fazer, que é dizendo assim: querida mãe, comigo é até aqui. E esse comigo é até aqui me coloca num lugar de força, em quando eu dou o limite para a mãe quando necessário. Agora, não é porque eu tenho raiva, porque eu rejeito, porque eu ameaço, porque eu acho eu critico, eu julgo, eu renego essa mãe.
É porque eu vejo os limites reais da vida dessa mãe, as características difíceis do comportamento dela na vida dela, e eu não associo comigo. Eu não pego para mim para que eu tenha que mudar essa mãe, para que eu tenha que fazer com que essa mãe aprenda algo comigo. Essa talvez o equívoco maior de uma filha com relação a uma mãe, que é querer exigir dela uma mudança, querer ensinar para ela ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor muitas vezes, uma esposa melhor. Esse é um lugar muito aprisionado no coração de uma mulher, de uma filha. Por quê? Porque ela fica sempre com esse serviço, esse sacrifício de querer fazer algo por essa mãe. E fica segurando o vitimismo, as queixas, as dores e os fracassos na própria vida. Então, eu vou tentar aqui, gente, tá horrível aqui pra mim, mas beleza, vamos ver. Aqui, não aceita mudança, ok. Vamos colocando aqui, Larice. Com a mente reconheço nossas superações e a mãe ideal que tive, mas no coração há dores que não consigo relatar, mas acolho com amor. O que acontece? A mãe ideal é a mãe idealizada, é a mãe que a gente cria na nossa mente. Então a minha mãe ideal, ela é completamente diferente da minha mãe real. A minha mãe é falecida, tem quase 13 anos, mas ela permanece movendo em mim. Por quê? Porque eu tenho muita memória dela, eu tenho muita lembrança sobre ela. E eu tenho muita lembrança sobre o que ela comandava para minha vida. Então, por isso que eu falo com muita propriedade. Todo o meu processo de cura eu fiz com ela morta. E foi preciso, e não foi tão simples, que eu olhasse para essa mãe diariamente, tanto ela na vida dela, quanto ela na morte dela. Então, uma mãe difícil, ela é difícil na realidade dela, naquelas características difíceis que ela apresenta. Uma mãe pesada, ela é real, ela traz queixas, ela traz dificuldades, ela traz problemáticas da própria vida, que muitas vezes é como se elas olhassem para nós e dissessem: e agora, o que eu faço? Quando a gente se acha corajosas demais, a gente pega o bastão e a gente fala: eu dou conta, faz assim, faz assado, não faz assim, não faz assado. Olha mãe, larga meu pai, larga esse homem, você não merece esse tipo de decisão. Então, esse é o maior vilão das escolhas das filhas, somente na fase adulta, porque elas ficam atreladas a uma história que não são delas. Elas ficam presas. Por que é tão complicado isso? Porque uma mulher presa na história da mãe, ela vai sacrificar a própria história. Ela vai ficar, abandonada dela, ela vai se abandonar como mulher. Ela vai, até tem uns textos que eu estou escrevendo que vai chegar uma hora dela ter muita saudade dela, porque ela já não é mais aquela filha que faz por ela como mulher. Então ela também compromete a maternidade dela, ela compromete o casamento dela, ela compromete a profissão dela, ela compromete os sonhos dela, Então, só para que a gente vá colocando aí. Eu vou descendo mais um pouquinho. A Juliana está dizendo: minha mãe, quando tinha oportunidade perto de outras pessoas, que quando estava grávida de mim passou muito mal, no parto sofreu. Sou caçula de 4, depois falava que eu tinha sido achada na lata de lixo. As histórias das mães, assim como as histórias das tias, das avós, as histórias das mulheres da família, O que acreditar? O que realmente a gente conhece dessas histórias? O que realmente é verdade? Então, assim, uma mãe quando olha para uma filha e fala: ai, que arrependimento que eu fui ter você. Ai, por que você acabou com a minha vida, você atrapalhou meus sonhos. Te achei na lata de lixo porque você não parece nada comigo, nada com a minha família. Você isso, você aquilo. Então, assim, a mãe que traz mensagens completamente pesadas, difíceis, às vezes as tias, as avós estão lá confirmando tudo isso, o que realmente elas estão contando, Às vezes olhando para nós como se nós fôssemos o problema, mas será mesmo que o problema não começa no próprio coração, na própria história, na própria raiz, na própria origem?
Então, por favor, quando perceberem que a mãe fala algo muito, mas muito infantil, se pergunte internamente com qual idade a minha mãe se apresenta emocionalmente quando ela fala assim comigo, né? Qual idade que ela tem? 12, 15, 16, 7? Porque uma mulher adulta, ela vai ter, no mínimo, a compreensão de poder falar melhor do que isso. Ela pode, inclusive, falar o quanto foi difícil para ela quando ela tomou a decisão de ser mãe, o quanto ela precisou se sacrificar, se esforçar, mas ela não vai colocar os filhos, ou o casamento, ou as outras decisões de uma maneira fantasiosa, né, imaginária. Isso vem da criança que todas nós temos internamente, nos nossos estados de ser, no nosso comportamento. Nós todos somos infantis. Uns, às vezes mais, às vezes menos, o nosso comportamento se apresenta infantil. Né? Para quem é mãe aqui sabe quantas vezes uma fala, um gesto, um olhar, às vezes até uma raiva, bate no filho, bate na filha com raiva, porque a criança está chorando, porque a criança está com sono, porque a criança está com fome, são as necessidades básicas da criança. Mas da onde que vem, da nossa parte como mulher, essa ira, né? Essa dificuldade de lidar com aquele momento que irrita a gente, como mulher, como mãe, como esposa, como tudo. Mulheres sobrecarregadas apresenta naturalmente o nervosismo e irritabilidade, assim como as primeiras características do comportamento. Nós somos mais dramáticas, nós somos mais pesadas, é normal. Então, né, vamos olhar para isso, para a gente não colocar tudo que a gente ouve das tias, das avós e das mães internamente como uma verdade. Na verdade, nós não sabemos de nada. Nós sabemos muito pouco das histórias das mães. O que aconteceu na infância delas, nem elas lembram muitas vezes. O que aconteceu na juventude, muitas vezes a família ela está programada inconscientemente para se calar. Então, por quê? Né? Por que nós é que vamos ser as donas da verdade em achar que a gente conhece a nossa mãe, assim, como um passe de mágica? Na verdade, é muito complicado isso, não é possível. Cada vez mais eu venho descobrindo que nós não sabemos nada dessas mamães, que nós não sabemos nada dessas avós, dessas tias, e que nós não podemos levar tão a sério assim. Isso não significa que elas estão mentindo, que elas estão inventando coisas. Às vezes é a programação da cultura daquela família. De geração para geração, os mandatos familiares são levados, né, para geração, e ali existem crenças que ficam no coração daquelas mulheres como uma verdade absoluta daquela família. Fugir daquelas crenças é sofrer profundamente internamente. Assim como desobedecer uma mãe é muito dolorido. A gente pode falar que não é, mas é. Assim como deixar uma mãe seguir o destino difícil dela é muito dolorido. Pode-se falar que não é, mas é. Porque, como eu venho falando, escrevendo muito para vocês, concordar com o destino da mãe vai além de querer o bem dela. É sim olhar muitas vezes para ela nas decisões de escolhas de muita dor na vida delas. Elas escolhem estar na dor em momentos difíceis na vida e permanecem. E a gente quer fazer algo muitas vezes, né? Tem uma participante dizendo: e quando uma mãe ama demais e dá tudo para a filha, e a filha fala que não suporta, porque eu nunca disse não para ela, dei tudo, deixei de viver uma vida conjugal para ficar com ela, sou divorciada. Vamos lá, então quando uma mãe ama demais, dá tudo para a filha fala que não me suporta porque eu não disse para... tá. Vamos lá. A mãe boazinha é a mãe mais difícil. Como é que vocês escutam isso? Como é que vocês escutam essa fala? Ó, a mãe boazinha é a mãe mais difícil. Tô tentando arrumar aqui, gente. Nossa Senhora, meu Deus, eu preciso... Aqui, arrumei. O Bert Hellinger nos mostra, né, que essa conexão com a nossa mãe, ela é tão profunda
que não é só um cordão umbilical que mostra a seriedade dessa conexão biológica. Nós temos cordões umbilicais energéticos emocionais. Existem ecos, né, DNAs de ecos emocionais que estão dentro do coração da filha. A mãe que faz muito pela filha, que ama demais a filha, que exagera, né, no amor que ela tem pela filha, na verdade, tudo que ela quer da filha, inconscientemente, é que a filha não vá para a vida, para que a filha fique com ela sempre. Inconscientemente tem uma mensagem: querida filha, eu preciso do seu amor. Para isso, eu vou dar tudo da minha vida para você, mas você fica comigo. Então a mãe boazinha é a mais difícil da gente sair, né, desse movimento de conexão com a mãe na fase da juventude e adulta para ir para a nossa própria vida. Porque não é tão simples falar: tchau, mãe, agora você cuida de você e eu cuido de mim, porque agora eu sou adulta e você segue o seu destino e eu sigo o meu. Porque essa mãe é aquela que a gente fecha os olhos e lembra dela sempre fazendo por nós, sempre falando de amor, sempre colocando para as nossas vidas, né, o melhor delas por nós. Mas é muito difícil deixar essa mãe ficar na própria história, deixar essa mãe ir para a morte, deixar essa mãe adoecer, deixar essa mãe viver um conflito no casamento dela, deixar essa mãe ter uma dificuldade com os outros filhos, com a própria família dela e não fazer nada. Agora, a gente está aqui para aprender a cuidar das nossas vidas, a sermos mulheres realizadas em todos os setores da vida e sair dessa prisão que seria essa conexão adoecida com a mãe e seguir o próprio caminho sentindo a força da mãe. Eu falo muito para as minhas clientes, para as minhas colegas: a morte da minha mãe me trouxe muita vida, me trouxe muita liberdade. Infelizmente, ela precisou morrer para que eu estivesse aqui agora, porque eu não teria, sem aquela dor toda que eu vivenciei, a condição de abandoná-la na própria vida, no próprio destino. Com certeza, para essa participante, eu também estaria divorciada, como eu já estive lá atrás, e eu estaria completamente a serviço dela. Como? Infantilizando minha vida, infantilizando setores da minha vida. Então, muitas vezes a gente prega, né, armadilhas do destino para nós mesmas entrarmos, não ganhando muitas vezes dinheiro para não fazer uma carreira de sucesso, não tendo uma relação afetiva saudável para não falar que está bem casada, que tem uma família saudável, que vai poder olhar para os filhos, né, não cuidando de si e muitas vezes adoecendo, tendo um problema físico, emocional, espiritual. Então a gente vai ficando sobrecarregada de invenções internas para a gente não deixar essa mãe querida embora. E uma raiva muito profunda fica no coração da filha. E essa raiva, ela joga muito nos homens, joga muito nela mesma. Esse é o grande problema, é o grande conflito. Vou seguindo aqui. Eu realmente cuido da família inteira, todos me procuram quando precisam. Esse é um lugar muito perigoso, porque cuidar da família inteira significa que eu sou a grande mãe, eu dou conta, eu faço tudo, todo mundo me segue, eu sou referência, eu sou estrela, enfim. Olha que lugar difícil, olha que lugar perigoso. Cuidado, faça esse tudo por você, né? E permita que pessoas ao seu redor, pessoas que você ama, fiquem no nada delas, porque é uma escolha delas. Esse, para mim, foi dos maiores ganhos que eu recebi das obras de Bert, que foi, né, deixar que o destino de pessoas que eu amo seja respeitado, porque o Bert também fala que quando a gente intromete no destino dessas pessoas queridas, a gente está tirando a dignidade delas. Vamos pensar uma coisa, às vezes uma pessoa, ela está passando uma dificuldade profunda na vida dela, ela está passando fome, mas ela tem que ter a dignidade de pedir a comida. Nós não temos que forçar nada, isso aí é um grande desrespeito. Então eu gosto de dar esse exemplo para a gente ver que na relação com a mãe, muitas vezes a gente desrespeita a relação e a gente acha que está fazendo melhor. Tá perguntando aqui, rigidez nesse caso também é amor?
Cris, a rigidez nesse caso é um amor doente. Essa mãe que se apresenta rígida, difícil, pesada, muitas vezes cruel, ela ama, mas ela ama com muita dor. Então vamos lembrar da fala do Bert, é um amor cego, é um amor infantil, é um amor da criança, que muitas vezes está conectada na relação difícil dela com a própria mãe e na insuficiência que ela sente que recebeu da mãe e dela mesma com ela. Então é assim, pensa um dominó que vai caindo em gerações para gerações. Então se a gente não cuida disso, a gente permanece iguais. E permanecer iguais é bom, até dá uma sensação de consciência leve, mas sofre. Agora, por que mudar o movimento da vida de geração para geração é um desafio? Porque a gente faz um pouco diferente dela, da mãe, e muito diferente delas, das tias, das avós, das bisavós, das tataravós, mas por elas, mulheres, por elas. Por quê? Porque quando a gente se realiza, as nossas ancestrais se alegram, porque nós somos os sonhos das ancestrais. Então é muito bonito quando um descendente se fortifica, porque nas próximas gerações não vão ter fraquezas mais. Essa é a questão, se a gente realmente se evolui, né? Ai, que bom, gente, que uma turminha aqui tá gostando, hein? Minha mãe sofre muito toda vez que caminho para a vida. Hoje eu estou em outra cidade, né? Estou bem mais leve que a primeira vez que saí, fruto da constelação, né? Que me fez olhar com carinho a história dela. Que bom, Heloísa. É isso mesmo. Gente, quem é mãe aqui sabe. Nenhuma mãe quer que a filha siga de verdade. Elas falam que querem. Vá, se case, seja feliz, tenha filhos, trabalhe, estude, ganhe seu dinheiro, faça suas coisas, compre suas coisas, né? Mas o movimento inconsciente da mãe é de abraçar os filhos, trazendo para a família e enraizando os filhos na família. Esse é o movimento da mãe. A mãe, ela vai o quê? Ela vai unir a família. O pai, ele vai encaminhar os filhos para a vida. Então esse é o movimento. O pai é externo, é o fazer, e a mãe é o interno, é o ser. Então vamos aproveitar aí que a gente pode começar a olhar para essa mamãe de uma maneira diferente, né? Nos responsabilizando pela nossa parte equivocada com relação à nossa relação com ela, e ao mesmo tempo responsabilizando a parte equivocada delas, que não é um problema nosso, vamos lembrar disso. Os maiores são os maiores, os menores são os menores. Então, numa escala hierárquica, as mães chegaram primeiro que a gente. Isso é o óbvio, então fiquemos no nosso lugar. E o nosso lugar é de olhar para essa mãe com respeito, com reconhecimento e com agradecimento. Basta isso, e esse amor muito natural, ele flui. Você não precisa ficar pegajosa na mamãe, amiguinha da mamãe, muito grudada na mamãe, porque isso também é doente. Agora, se é possível estabelecer tudo isso que eu tô falando, mas uma relação amigável com a mãe, tudo bem. Ela sendo a mãe e você sendo a filha. Aí é leve, aí é saudável. Minha mãe morreu, eu tinha 5 anos, fez e faz muita falta. Rita, eu acho que você participou, né, da enquete, que você colocou isso, e eu acredito que eu coloquei como resposta que realmente se despedir da mãe, se separar da mãe é uma das dores mais profundas da alma. O Bert Hellinger trabalha, inclusive, com um termo que é o amor interrompido, né, que muitas vezes a gente tem. Você, Rita, você viveu o amor interrompido de mãe, né, com 5 anos. Então, assim, o que eu posso te falar? Inconscientemente, você guardou uma pergunta, que é uma pergunta que tem muita raiva, que é assim: por que que você me deixou sozinha, mamãe? Por que que você me deixou na vida para eu dar conta sozinha das minhas coisas? Né? Quantas noites eu quis o seu colo, mamãe? Quantas vezes eu quis você e eu não tive, né? A aproximação, a força da mulher que mais era íntima minha. Eu tive que aprender a ser íntima de outras mulheres, não é assim?
Essa raiva é importante demais trabalhar ela, Rita. Mas uma coisa é certa, essa mãe que foi embora, ela vai embora, e a gente às vezes é muito nova, para que nós possamos continuar vivas. Então é um presente das mães que morrem cedo para as filhas. Elas seguem destinos difíceis, fatalidades difíceis na família, mas permitem que os filhos, né, as filhas, fiquem vivas. E com a vida a gente faz algo melhor, a gente faz algo maior, né? Cobro muito da minha mãe mais velha, como que é? Da minha filha mais velha. E agora a ficha caiu que realmente espero muito dela no futuro, com certeza. Quando a gente exige da filha, às vezes, principalmente para ela realizar nossos sonhos, meu Deus, que prisão! Então é mais ou menos assim, eu não pude estudar, minha vida não foi fácil, nós tivemos dificuldades financeiras na família, ou nem oportunidades, né, de estudar, de se realizar, mas eu dou o melhor para minha filha, eu dou a melhor escola, eu dou a melhor casa, eu dou o melhor médico, eu dou os melhores esportes, eu dou o melhor tudo, mas ela tem que fazer por mim. É quase que inconsciente isso, né? Ela tem que fazer por mim como? Ah, porque eu vou direcionar minha filha para ela ser uma profissional de sucesso, para ela fazer um casamento muito bom. Não é assim? É quase que... A gente às vezes não coloca mais enfeites nas nossas frases, mas muitas vezes a gente direciona essa filha para caminhos que nós não conseguimos chegar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem é mãe aqui sabe. Filhos, filhas foram feitos para a vida. Não é simples para uma mulher concordar totalmente. A gente sabe que tem religiões que colocam isso, tem filosofias que colocam isso, mas a questão é, será que realmente é simples para uma mulher encaminhar essas filhas, esses filhos para a vida e dizer, tá tudo bem, eu tô ótima? Quando essa mulher tá saudável, ela cuida dela, ela dá conta das coisas dela, ela vai realmente dar conta de ver os filhos seguindo. E de preferência vai estar lá velhinha, namorando, feliz. Como é importante essa reconciliação com a mãe, isso dentro do coração, com certeza. Aqui tem pessoas se encontrando aqui, tô super feliz, que bom. Tô passando aqui, é preciso aceitar os limites sem nos limitar, com certeza. E obrigada pela atenção. Ok, a live vai ficar salva sim, eu tô vendo que tá dando, né? A gente tem mais alguns minutinhos, mas dá pra gente conversar bastante ainda. Que bom, gente. Eu tô tentando aqui pegar, porque eu tava lá em cima ainda, e ver o que vocês escreveram, mas eu tenho mais coisas para falar, sim. Aqui tá falando da obesidade, pode ser expressão do amor adoecido. Então, eu não sei o nome, né, viver.rh. A obesidade, ela tem uma mensagem muito importante na vida da mulher, principalmente, e do homem também. Na obesidade tem uma mensagem que é: eu fico, eu dou conta, eu seguro, eu acumulo. Essa é a mensagem da obesidade. Eu não estou falando da obesidade mórbida, porque a mórbida tem tudo isso, mas a pessoa fica muito perto da morte. Eu estou falando de uma obesidade, de uma gordura, de um processo de inchaço, de movimento de acumular, mostrando internamente para o corpo e para a família e para todos que eu dou conta. Eu seguro, eu fico. Então, comer significa eu fico, né? Não comer significa eu vou, eu sigo, eu deixo. E esse eu deixo, eu vou, né? A anorexia em si, eu desapareço, é a morte. Então eu não vou entrar tanto nesse tema, depois a gente pode voltar aqui, mas é só para que vocês compreendam, e até me fez lembrar, esses dias uma cliente entrou em contato comigo e ela compartilhou comigo um vídeo de uma mãe e uma filha. A filha tá com 40 anos, eu tinha 40 anos naquela época do vídeo, e ela encontrou a mãe depois desses 40 anos. E essa mãe dizia a ela: eu não quero você, eu não quero te ver, né? Eu não quero ter contato com você. Quando eu dei você, eu estava em paz, eu fiquei aliviada, e é isso que eu sigo assim até hoje. E essa filha dizia: mas mãe, por quê? O que eu fiz?
né? Agora eu sou sua filha, eu entendo tudo, o que que aconteceu? E essa mãe falou que foi só uma noite, que ela não tinha nenhum contato com o pai dessa filha, e também que ela quis dar essa filha. Né? E aí o vídeo ele vai se deparando, né, com essa mensagem. Quem olha acha um absurdo, acha que essa mãe é muito cruel, mas se você olhar para essa mãe, ela é obesa, ela se parece assim, ela tem o cabelo raspado, então ela mostra no corpo dela toda a dor do sistema dela que ela carregou sozinha. Por que que essa mãe entregou essa filha para uma outra família? Ela até ainda falou, eu te entreguei para uma outra família para você viver melhor do que comigo. Eu não tinha nada para te oferecer mais do que eu te ofereci, que foram 15 dias comigo. E a vida? E agora você é livre, né? E essa filha chorava, mas pelo amor de Deus, você tem que me entender que agora nós vamos poder ter uma vida. O que aconteceu no coração dessa filha? Ela romantizou essa história. Claro que tem um amor interrompido aí, mas se ela tivesse conhecimento, ela entenderia que naquele corpo da mãe dela, no rosto da mãe dela, no cabelo da mãe dela, tem toda a história gravada nela. Então aquela mãe que se afastou dessa filha liberou para essa filha uma vida mais leve, uma vida melhor. Tanto é que ela é magra, ela é mais saudável, enfim. Então eu vi com outro olhar, uma dinâmica muito forte e ao mesmo tempo uma mãe muito querida, muito amorosa, ao não querer a filha perto dela, porque ela estava e está segurando uma carga profunda. Então, se a gente consegue olhar além do que os nossos olhos conseguem compreender, se a gente consegue entender que realmente receber a vida de uma mãe é o suficiente para fazer tudo com essa vida, nós não cobraríamos nada da mãe. Nós não sentiríamos falta de nada do que faltou da nossa mãe para nós. Com certeza que todos nós, tem homens aqui, não tiveram tudo da mãe. Gente, nós estamos num mundo imperfeito. Nós estamos lidando, nossas vidas, né, nossas almas são imperfeitas, nossas relações são imperfeitas. O que vai caber a nós é vivermos comportamentos cheios de lacunas mesmo, cheios de espaços, cheios de problemas. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. E a evolução começa pelo reconhecimento, né? Começa pelo olhar amoroso, por essa história difícil muitas vezes, que não foi a nossa história, mas foi a história das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós. Eu aproveitei a quarentena agora, essa quarentena que já virou, né, um ano, tenho aproveitado para me tratar muito e conseguir chegar em histórias tão profundas da minha própria história, das minhas avós, da minha bisavó materna, chegar com conhecimentos na minha alma que, meu Deus, quanto é sério tudo isso. E a gente às vezes se acha com o direito de exigir, se acha com o direito de criticar, se acha com o direito de perguntar, de ter dúvidas imensas por que a gente tem essa mãe, esse pai, essa história, essa família, né? Por que eu não tenho as coisas que eu quero? São tantas perguntas. Mas a história, ela é marcada por muitas respostas. E nem sempre essas respostas vão chegar para nós. A gente tem que confiar na vida, apenas confiar na vida. E quando a gente vê os nossos descendentes melhores do que a gente, aí nós temos certeza de que a vida trabalha para nós, de que a vida trabalha para a evolução das famílias. E, como diz Bert, a paz começa, ela se inicia no coração das mulheres. Por isso que eu gosto demais de trabalhar com mulheres, porque somos nós, e somos nós que vamos começar algo diferente nessa vida. Dependendo do nosso olhar, da nossa postura, dos nossos comportamentos, do que a gente faz e não faz com a gente. Nós precisamos ser as nossas melhores amigas em primeiro lugar. Nós precisamos gostar da nossa história. Nós precisamos, no mínimo, respeitar a nossa mãe. No mínimo, respeitar o nosso pai. E ali ir para um caminho de muita cura e ao mesmo tempo de muita transformação e chegarmos na realização de fato dos nossos maiores sonhos. Mesmo sendo diferentes, existe muito amor nas histórias de família, com certeza,
um pouquinho diferente em homenagem com amor e alegria. Cris, você sabe que eu adoro essa frase, né? Eu falo muito quando a gente pode fazer diferente das nossas mães, diferente das mulheres da nossa família, não só fazer por elas, fazendo por nós em primeiro lugar, mas por elas em homenagem a elas. Então eu me sinto muito feliz hoje estar aqui com vocês. Eu fiquei sem as lives, né, uns quase 3 meses, são uns quase 100 pessoas aqui hoje, e eu sempre, quando eu faço esse trabalho, eu olho para minha mãe e falo, por você que não conseguiu, não pôde trabalhar para cuidar dos filhos e para manter o marido em casa, para você que abriu mão da sua realização profissional que não teve, porque preferiu os filhos e me deu a liberdade para que eu pudesse ser a profissional que eu desejo. Então, para mim, esse é um dos maiores presentes da minha vida, que eu recebi da minha mãe, de uma maneira que ela não fez nada mais por mim do que me abrir espaço para que eu fosse atrás dos meus cursos, das minhas formações e estivesse aqui com vocês agora. Então, é assim que a gente vai vendo nas nossas histórias a raiz perfeita que está ali, que nos engrandece, que nos ensina. Por muito tempo a minha mãe dizia, você realiza os meus sonhos, especialmente os profissionais. E eu dizia, mãe, mas como assim? E hoje eu percebo que é totalmente realidade, verdade. Porque se ela tivesse parado para trabalhar, eu não teria pai e mãe em casa. Eu não estaria aqui, eu estaria no consultório buscando tratamento, com certeza. Né? Então, assim, vamos olhando para as histórias, buscando nas histórias as partes difíceis, mas tirando das partes difíceis as boas, porque sempre tem, né? Aqui tá assim, a mãe sempre acolhe, né? E o pai se joga, né? Então, a mãe é isso, é útero, né? E pai é para fora, né? Sinto que minha mãe sofreu na infância, pois é muito fechada, calada, e agora depois da idade que está falando um pouco mais, só que meu pai sempre cuidou dela e após a sua perda, um pouco só. Com certeza as nossas mães sofreram na infância, umas mais, outras menos. Com certeza elas sofreram na juventude, umas mais, outras menos. Só que a gente nunca vai saber o teor disso. E mesmo que as mães fiquem se queixando, chorando, gritando, se aterrorizando com essas dores, não tente pegá-las para que você faça algo com isso. Vejam essas dores presentes no coração dessa mãe e apenas respeite, porque é isso que ela consegue segurar e é isso que elas conseguiram segurar lá atrás. Tentar segurar pela mãe, para fazer algo pela mãe, é pôr o dedo, né, a mão no fogo. Então, olha bem para isso, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vi minha filha dirigindo sozinha pela primeira vez. Quando o coração apertou, pensei melhor e a liberei. Libere mesmo. Deixa essa filha seguir de verdade, hein? Liberar é dizer, ela não precisa realizar os meus sonhos, fazer por mim, ela vai me decepcionar. Nós, como mulheres, como mães, nós temos que saber que as filhas decepcionam a gente mesmo, e tá tudo bem. E nós, como filhas, nós temos que saber, né, que nós também decepcionamos as nossas mães. Nesses 13 anos que a minha mãe faleceu, vai fazer em janeiro agora, eu já decepcionei ela várias vezes. E agora com consciência. Principalmente quando eu faço por mim e não faço por ela, mesmo ela estando morta e eu viva. Mas eu faço com consciência, eu não tô jogando, eu não tô competindo, eu não tô vingando, eu tô apenas sendo eu. E muitas vezes eu falo, querida mãe, é o que eu posso fazer para hoje, né? Mais ou menos isso. Minha filha de 15 anos sempre reclama que não deixo ela fazer algumas coisas, até porque tenho medo que aconteça algo, né? Gente, eu falo que a cordinha da mãe e da filha, quando é de criança, deixa eu ver aqui, vou pegar uma cordinha aqui. Ó, quando é pequenininha, a cordinha entre a mãe e a filha é aqui, né? Principalmente na infância. Depois vai ficando mais jovenzinha, tá lá com seus 15 anos, né? 18 anos, não tem como deixar essa cordinha ficar tão larga. Essa filha precisa da mãe, essa mãe ainda precisa da filha de alguma forma, né? Claro que tem o pai sempre, tá, gente? Hoje eu tô focando na mãe, tá?
Mas na fase adulta dela, olha aqui o que acontece, ó. De preferência, dê liberdade para sua filha e ganhe liberdade também para cuidar das suas coisas, da sua vida, né? Porque senão, filha e mãe que tem, né, são adultas, que têm muita idade e ficam assim, adoecem. As duas adoecem. Como que as filhas adoecem? De várias maneiras, de várias maneiras. Mas as doenças estão aí para isso também. Então não é só a não realização, não é só as frustrações, as depressões, mas tem muitas doenças biológicas também, né? Eu acho que eu estou muito atrasada aqui com o que vocês já estão falando. Ah, obrigada, Cássia. Eu também agradeço. A Marilda está dizendo aqui, né, das leis do Bert. Deixa eu vir aqui, gente. Eu acho que eu tô atrasadinha aqui, hein? Tô olhando. Nós estamos faltando 4 minutos para encerrar essa live. Eu quero gravar. Larissa, imagina a dor das mães que escolhem romper esse vínculo por meio do suicídio. Nesse caso, que os filhos podem sofrer ou fazer para superar. O suicídio é um dos atos maiores de amor que a mãe tem pelos filhos. Ela paga um preço grandioso, né? Muito pesado, porque ela vai seguir um sistema de mortes, de exclusões grave. Então não é simples, o suicídio ele não é simples na vida de uma mulher, na vida de uma mãe. Ela realmente se acha totalmente inútil para estar com os filhos, para estar com a vida, na vida. Mas ela está seguindo, né? Existe uma mensagem inconsciente nessa mulher que é: eu sigo você. Então ela segue alguém da família que teve uma tragédia. Os filhos, as filhas dessas mães suicidas, geralmente seguram também muita raiva, muita sensação assim interna de incompreensão, mas ao mesmo tempo sabem que elas ganharam, que eles ganharam uma grande oportunidade na vida. Cabe a essa filha, cabe a esse filho fazer um pouco diferente da mãe na vida e fazer o melhor de si na vida. Conheço várias mulheres que tiveram mães suicidas. Nós olhamos para essas mães sempre com muito amor e respeito. A gente sempre vê a grandeza dessas mulheres. A gente sempre vê o amor dessas mulheres presentes no campo com relação a elas, as filhas, aos filhos. Não faltou nada para a filha, não faltou nada para o filho dessa mãe. O que precisa no coração dessa filha, no coração desse filho, é se preencher de uma profunda compaixão por essa mãe, de um profundo amor, de compreensão por essa mãe. E nada vai dar errado depois. Essa mãe já fez tudo para que aquela dificuldade extrema, aquela fatalidade extrema não permaneça na família, aquela maldição. Então é com muito respeito que eu falo disso muito rápido também, tá bom? Nossa, gente, tem muita gente aqui, eu acho que tá acabando. A Paty está dizendo, né? Minha mãe hoje precisa de cuidados especiais e olhando com amor para ela porque está manifestando esquecimento, criando histórias, isso. Patrícia, e o que tem assim de desafio para nós, filhas adultas, olharmos para essas mães mais velhas, né? E fazermos algo por elas, é porque a gente tem que fazer com gratidão, apoiar com gratidão, mas como filhas, como pequenas. Então, muitas vezes, não vendo essa mãe lúcida, respeitar isso, ser a pequena, tá? Essa é minha sugestão para você, que não é simples, né? Minha família, as minhas tias estão começando a se abrirem, né? A gente fala para os esquecimentos, né, para as doenças da mente. Isso faz parte da minha história familiar. Por isso que é com muito carinho que eu gosto de estar trabalhando com isso, com comportamento, com cura, enfim. Larissa, como reconciliar com a mãe se a mágoa foi lá na infância? Roneide, volta lá na infância. Vai lá e dá um abraço em você. Dá um beijo grande em você. Olha para sua mãe e agradece a confiança que ela teve de te fazer uma mulher melhor, mais forte. Pessoal, acabou. Eu tenho aqui segundos
não vou conseguir ver nem a metade do que vocês colocaram aqui e quero agradecer essa grande oportunidade de estar com vocês hoje. Em breve estaremos juntas. Obrigada!